Você já deve ter percebido que, geralmente nos lugares próximos ao mar, lugares de praia, a gente tem uma temperatura mais amena, ou seja, mais fresquinha, do que aqueles lugares que estão no interior, aqueles lugares que estão bem afastados do mar. Ali a temperatura, quando está sol, se a gente considera uma mesma latitude, uma mesma altitude, os lugares do interior num dia de sol geralmente são mais quentes do que os lugares que estão próximos ao mar num dia de sol. Por que que isso acontece? Por uma razão muito simples. Efeito de continentalidade e efeito de maritimidade. O que significa efeito de maritimidade? Lugares que estão próximos ao mar sofrem efeito de maritimidade, efeito de estarem próximos ao mar. Lugares que estão distantes do mar, no interior do continente, sofrem efeito de continentalidade, estão no interior do continente. Por que isso, gente? Por uma razão muito simples. O mar é um importante regulador térmico. Por que ele é um importante regulador térmico? Porque ele tem um calor específico diferente do continente. Isso significa que, como o calor específico do mar é maior que o do continente, ele demora mais para aquecer. O continente, ele demora menos. Você já estudou que calor específico é a quantidade de calor necessário que determinado objeto, substância, precisa para variar em 1 grau Celsius 1 grama desse. Então, assim, você chega à praia de manhã e sabe que tá sol, botou o pezinho na areia, a areia está fervendo. Você vai correndo até o mar está gelado. Por quê? Como o calor específico da areia é menor, ela aquece mais rápido. Bateu o sol, ela aquece quase que na mesma hora. O mar, não. Ele precisa de muito mais calor para poder aquecer. Então, ele vai absorvendo calor até que possa variar a sua temperatura. Então, com isso, se a gente for pensar, a gente tem um continente aquecido e o mar em aquecimento. Se o mar está em aquecimento, ele ainda não está quente. Então, com isso, a gente tem um equilíbrio térmico entre continente e oceano. À noite, vai ocorrer o inverso. À noite, cessou o sol, cessou a fonte de aquecimento da superfície, a areia imediatamente esfria. O continente esfria. O mar, se tiver feito sol durante o dia, ele ainda está quente e vai resfriando lentamente. Então, você tem o mar quente e a areia fria, vai buscar esse equilíbrio, quer dizer, o quente do mar vai amenizar o frio do continente. Durante o dia, o frio do mar ameniza o quente do continente. Se a gente sofre efeito de continentalidade, a gente não tem o mar. Lugares que estão no interior. Então, bateu o sol de dia, o continente aquece, fica calor e não tem ninguém ali para refrescar, só o ar-condicionado da sua casa. Ok? À noite, cessou o sol, não tem mais a fonte de aquecimento da superfície, essa superfície tende a ficar fria. Essa variação de temperatura muito maior que ocorre entre o dia e a noite nas áreas continentais, nós chamamos de amplitude térmica. Então, a relação que isso tem sobre o clima, basicamente, é que aqui a gente tem uma maior amplitude térmica. Amplitude térmica, variação de temperatura. Temperatura essa entre o dia e a noite. Essa amplitude térmica pode ser diária ou pode ser anual. No caso, a gente está falando de uma amplitude térmica diária. Tá? Aqui a variação de temperatura entre a maior e a menor, ela é maior do que nas áreas sob efeito de maritimidade próximas ao mar, onde o mar vai amenizar isso, vai tornar essa diferença entre o mais quente e o mais frio menor. Não esquece desse conceito de amplitude térmica, tá? Amplitude térmica é a diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura. Pode ser diária, quando for do dia, ou anual, quando for de um ano. Além da temperatura, além da amplitude térmica, a continentalidade e a maritimidade também vão exercer influência sobre a umidade do ar. Por quê? Próximo ao mar, a gente tem uma fonte de umidade muito maior do que nas áreas do continente.
Exceto áreas como a floresta amazônica, por exemplo, que é continental, mas tem uma densa floresta. Aí você tem evapotranspiração, você tem rios muito densos que contribuem para a umidade atmosférica. Agora, se você considera lugares onde você não tem uma floresta densa e não tem rios tão caudalosos como a Amazônia, as fontes de água para umidade atmosférica são menores. Então, a tendência é que nos lugares no interior do continente tem uma umidade atmosférica menor do que nos lugares costeiros, onde o mar é uma significativa fonte de água para o vapor da água que vai compor a umidade atmosférica. Tá? Então, continentalidade, maior amplitude térmica, maritimidade, menor amplitude térmica. Maritimidade, maior umidade do ar, continentalidade, menor umidade do ar, desde que não seja uma área de floresta densa.